todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do FGV e do Centro de Cidadania Fiscal. É um enorme prazer estar aqui. Oportunidade de sair um pouquinho de Brasília, participar de um debate inteligente, com pessoas inteligentes, rever bons amigos. Então, agradeço muito o convite. É uma enorme satisfação estar aqui. Eu acho que eu não teria nenhuma grande divergência das apresentações anteriores. Acho que foram todas bastante interessantes. Queria focar em alguns pontos específicos aqui, mas antes disso, um pouco do nosso ponto de partida, que eu acho que é sempre fundamental para que a gente possa ter essas discussões. Eu acho que nenhum aqui nessa sala discordaria que nós temos uma absoluta urgência e necessidade de uma reforma tributária ampla. Eu acho que isso aí é senso comum, está todo mundo de acordo, todos nós aqui conhecemos as complexidades e dificuldades do sistema tributário brasileiro. Agora, a pergunta é como fazer, em que momento, com que estratégia, porque essa é uma questão fundamental. Então, quando a gente trata de questão tributária, e todos aqui sabemos disso, a gente está tratando, ao mesmo tempo, de um problema fiscal, nós estamos tratando de um problema sério que é federativo, complexo no Brasil, difícil de discutir, e estamos, ao mesmo tempo, discutindo a competitividade da economia brasileira, a carga de imposto que a gente está colocando sobre as empresas. Então, tratar desses temas conjuntamente no ambiente que nós vivemos hoje, ele é mais desafiador. Então, hoje a gente sai de um ponto de partida onde o setor público consolidado está tendo um déficit primário de 2% do PIB, uma dívida em trajetória de crescimento, num país que já tem uma carga tributária alta. Então, infelizmente, a gente gostando ou não, esse é o ponto de partida. E, aliás, quando a gente olha essa carga tributária, que ela já é bastante elevada para padrões internacionais, com os principais países que a gente compete, mas mesmo essa carga alta ela teve uma queda no período recente. Se a gente olhar o governo federal, pegar 2010, comparar com 2016, a queda é de quase 3 pontos do PIB. Então, a gente pode falar, olha, isso pode estar vinculado à recessão econômica, sem dúvida nenhuma. A gente passou pela pior recessão que esse país já viveu. Então, isso afeta a arrecadação, a gente tem um estoque de prejuízos acumulados, a gente tem um desemprego elevado, isso afeta a arrecadação das contribuições previdenciárias. Agora, a gente também teve um movimento intenso nesses últimos anos de aumento de incentivos fiscais, que passaram de 3,5% do PIB em 2010 para 4,5% do PIB em 2015, ou seja, a gente agregou 1 ponto do PIB de incentivos fiscais que a gente precisa discutir a qualidade desses incentivos e a pertinência ou não da manutenção desses incentivos fiscais. A gente passou por um período de sucessivos refis, refinanciamento de dívida um ano, no outro ano, no outro ano, no outro ano, e aí, evidentemente, a gente está dando, pode ter 1000 justificativas para um parcelamento em condições generosas, mas isso evidentemente que no médio e longo prazo afeta também a capacidade de arrecadação do Estado. Então, eu acho que tudo isso ele está por trás dessa queda da arrecadação que a gente vivenciou. Então, de novo, mesmo que a gente voltasse ao patamar de arrecadação que a gente tinha 5 anos atrás, a gente provavelmente isso permitiria eliminar o déficit primário, dado que hoje ele está em torno de 2 pontos do PIB. Mas como é que um país que tem uma dívida bruta superior a 70 e crescendo, vai viver sem o superávit primário? Então, aí nos leva à discussão fundamental, que é do gasto, que é o que explodiu nesse período. Então, o crescimento real do gasto público nos últimos 15 anos é de 6% ao ano. Então, não tem país que aguente o crescimento real do gasto com 6% ao ano. Então, a gente pode discutir reforma tributária à vontade. Se a gente não resolver o problema do gasto, o que nós vamos ter que fazer ou você vai dar um calote, coisa que, evidentemente, é impensável, ou você vai ter que continuar aumentando a carga tributária para financiar o gasto que não para de crescer. Então, o governo do presidente Temer ele teve, por opção, enfrentar a questão do gasto. Então, a gente começou com a discussão da PEC, do teto do gasto, e ela precisa de outras medidas, e, evidentemente, todos sabemos aqui que a questão fundamental é a reforma da Previdência. Porque se a gente olhar o comportamento do gasto público nesse período recente, a gente pode decompor, eu não estou trazendo, mas depois a gente pode ver os números, todos vocês conhecem. O que explicou esse crescimento de mais de 6 pontos do PIB do gasto no período recente é
por um lado, a Previdência e, por outro lado, os subsídios, que aumentaram barbaramente também. Se você olhar a folha de pessoal, que é relevante, temos que olhar, temos que controlar, aumentou meio ponto do PIB nesse período que eu estou, nesses últimos 15 anos. Então, o que leva ao aumento do gasto, o que levou ao aumento do gasto foi a Previdência e foi, evidente, outros programas de transferência de renda, mas a maioria deles meritórios e que eu acho que um país como o Brasil precisa ter, mas incentivos fiscais e Previdência. E essa coisa, para você desmontar, exige reformas profundas e tempo. Nos incentivos, é o tempo que vai resolver. Mesmo você parando os novos incentivos, você tem um compromisso com o passado que tem que ser honrado e será honrado. Então, eu queria começar por aqui, porque esse é o nosso ponto de partida. A gente teve momentos na história do país recente, onde o país crescia, o superávit primário estava em torno de 3% do PIB, o problema federativo não era grave como é hoje, porque a situação fiscal dos estados ela é extremamente preocupante, onde você tinha condições mais propícias para essa discussão. Hoje, infelizmente, e esse é o meu comentário inicial, a gente tem um ponto de partida que é bastante complexo. Então, esse é um dado da realidade e toda a discussão que a gente vai fazer a partir de agora tem que tomar esse ponto de partida como realidade. Então, estamos de acordo que precisamos rever o sistema tributário brasileiro. Ok. Como é que a gente vai trabalhar nisso? Então, eu queria nessa discussão aqui, que eu falei, é sempre um prazer participar desse tipo de discussão, mas deixar muito claro o que nós estamos discutindo nesse momento dentro do governo federal e o que nós não estamos discutindo dentro do governo federal. Porque o tema dessa discussão, desse seminário de hoje, não é algo que está na nossa agenda de discussão hoje. Ele é relevante, ele é importante, é evidente que a gente pensa sobre isso, mas não é algo que está na agenda. O que está na agenda? O que a gente está discutindo hoje? E aí, evidentemente, eu vou entrar no nosso tema aqui de tributação de lucros e dividendos. Mas a prioridade, o que nós estamos discutindo nesse momento é principalmente a tributação sobre o consumo. Então, temos uma discussão importante com os estados sobre o ICMS. Eu, pessoalmente, acho que a gente perdeu uma oportunidade de fazer uma transição do fim da guerra fiscal mais adequada, porque o o que foi aprovado na Câmara e voltou para o Senado, ele excluiu uma regra de transição para os benefícios industriais. Então, eu acho que isso foi uma pena. O projeto da Câmara é melhor do que o projeto que veio do Senado, mas eu acho que, infelizmente, a gente perdeu aí uma oportunidade de ter os benefícios industriais nessa discussão com uma regra de transição adequada. Porque o problema dessas coisas é que você não consegue eliminar as distorções da noite para o dia. Você precisa de transição. Mas não ter transição e achar que você vai resolver o problema daqui 16 anos com um passo de mágica, também eu vejo isso com muita preocupação. Mas, enfim, esse é um tema que a gente está discutindo ativamente. Temos a primeira reunião do CONFAS agora, dia 14, para começar a discutir esse convênio, entre outros temas. Vamos falar sobre esse convênio que nós vamos ter que regulamentar o que está em discussão no Senado. Então, esse é um tema premente, importante, relevante, onde a gente está gastando muito tempo discutindo. Tem questões de compensação de Lei Candir também, que complicam enormemente a relação com os entes federados, mas esse tema está na agenda. Outro que está na agenda e que a gente se preocupa muito, ainda na tributação sobre consumo, é o PIS/COFINS. Então, PIS/COFINS a gente está trabalhando, a gente quer avançar. O nome do jogo aqui é simplificação da apuração do tributo. A gente quer ter uma tributação do valor agregado em cada etapa da cadeia econômica, buscar a neutralidade da contribuição, isonomia no tratamento entre empresas e fazer alguns ajustamentos em regimes diferenciados. Então, basicamente, o que a gente está falando, você sai de uma base de cálculo do valor agregado, uma base de cálculo diferente do valor agregado por uma base de cálculo que corresponde efetivamente ao valor agregado, ter o direito creditório amplo, o crédito financeiro, ao invés de você ter o direito creditório restrito. Só estou botando alguns pontos aqui. Hoje você tem imprecisão na apuração dos créditos, a gente quer ter objetividade e clareza e que o valor do crédito corresponda ao valor pago na etapa anterior. Então, são as coisas que a gente está discutindo e eu acho que eu sempre chamo a atenção o seguinte: se a gente olhar hoje a discussão no CARF, 80% do litígio que a gente está discutindo é do PIS/COFINS.
Então, é absolutamente evidente que isso aqui é um problema seríssimo, que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que resolver, que a gente precisa simplificar. A gente tem buscado tratar esses temas objetivando uma neutralidade tributária, porque a gente sabe também que tem limites para aumento de carga nesse momento. Eu acho que a gente tem que ver essa questão do nível da carga tributária basicamente através dos incentivos fiscais. Então, essa seria a minha prioridade para a gente olhar a questão da carga tributária do ponto de vista fiscal exclusivamente. Tá certo? Então, isso é algo que está na mesa, isso é algo que a gente está discutindo. Isso é algo extremamente importante. A gente tem olhado alguns setores específicos, óleo e gás é um setor que tem uma enorme complexidade na tributação e a gente tem que rever agora o Repetro, é extremamente importante para os leilões do segundo semestre. Então, esse é outro tema importante que está na nossa agenda de discussão. Então, um setor específico, mas bastante relevante, com um evento importante agora no segundo semestre. E outro tema que o Benar aqui mencionou, que é algo que a gente ainda não tem uma proposta, mas quer ter um debate com os players relevantes a partir do segundo semestre, que é a tributação de aplicações financeiras. Então, eu acho que aqui a gente tem... O Benar mencionou o exemplo aí da debênture de infraestrutura, eu acho que é verdade. No fundo, você cria um incentivo que acaba excluindo do financiamento da infraestrutura os principais players que têm perfil e capacidade de participar desse mercado, que são os fundos de pensão e os estrangeiros, que simplesmente não vão entrar no financiamento por conta das distorções, dos benefícios tributários que foram colocados da maneira como eles estão hoje. Então, esse é um tema relevante e aqui, de novo, o nome do jogo é simplificação. A gente precisa simplificar, a gente tem um sistema complexo então esse é um tema que está na agenda. Eu queria até chamar a atenção que, em alguns pontos, ele está bastante ligado à nossa discussão. Vou dar um exemplo que eu acho relevante. Se você tem a sua poupança, o seu dinheiro, você aplica aí num fundo de investimento, você vai lá, está pagando come-cota a cada 6 meses. Se você faz parte daquela parte da população do 0,5% ou 1%, com mais recursos, você tem seu fundo exclusivo e você difere a tributação, você não paga o imposto. Então, você tem um tratamento diferente, relevante, na tributação de aplicações financeiras para quem tem bastante dinheiro e para quem não tem bastante dinheiro. Então, mesmo nessa discussão de aplicações financeiras, você tem espaço para discutir esse tipo de tema que a gente está colocando aqui. Qual eu acho que é o principal problema da nossa estrutura tributária, e aqui acompanhando os que me antecederam? Não vou falar nada de novo, eu acho que é uma tributação muito concentrada no consumo, pouco concentrada na renda, e quando a gente vai olhar a renda, você tributa muito pouco a pessoa física e tributa muito a empresa que está no lucro real. Então, e aí a dificuldade de mexer nessas coisas é que, se você mexer isoladamente em um ponto só, você pode agravar as distorções que a gente já tem no sistema tributário atual. Então, essa é a complexidade, porque mexer isoladamente, você tem um escopo mais reduzido de abrangência do que você está fazendo. Agora, se quiser mexer em tudo, você tem que lembrar do nosso ponto de partida, de todas as dificuldades que tem associadas a uma ampla reforma tributária, que ela tem que vir. Então, a gente sabe disso, mas o ponto de partida é uma variável relevante até para o sucesso dessa reforma, porque qualquer coisa vai implicar em mudanças. A reforma neutra não existe, a gente sabe disso. Você não vai fazer uma reforma que é neutra. A única reforma neutra é não fazer nada. Porque, mesmo que a carga tributária fique no mesmo patamar que ela está hoje, a hora que você vai mudar para resolver as distorções, alguém que não está pagando vai pagar e alguém que está pagando muito vai pagar menos. O problema é que quem paga, quem passa a pagar grita bastante, e quem deixa de pagar não vai falar nada. Então, a dificuldade política sempre para você fazer isso andar, ela não é pequena. Então, de novo, o momento para fazer isso ele é relevante. Indo ao nosso ponto aqui, então, da questão da tributação sobre lucros e dividendos. Eu acho que a gente tem distorções, sim, na tributação sobre lucros e dividendos. Essas distorções vêm principalmente por alguns benefícios que você dá, onde você tem uma tributação que não é homogênea entre os setores e faixas de renda. Na história aqui, vocês todos conhecem bem, a gente já teve momentos em que a gente tributou lucros e dividendos, então, reconstruir um pouco aí a história, até
Até 88 se tributava lucros e dividendos. Antes, até 74, tributava diretamente, depois você gerava crédito, mas tributava, daí a partir 88, 89, 92 teve o imposto sobre o lucro líquido, um litígio enorme, aí depois 93 não tributava, daí voltou a tributar. Então, a gente teve até 95, e aqui vocês conhecem isso muito melhor que eu, uma legislação que foi bastante errática e conflituosa, que é um problema que a gente vê em várias áreas na legislação tributária brasileira. A gente muda a regra, é complexo, gera conflito, gera litígio, gera custo. Então, isso também teve na história aí da tributação de lucros e dividendos. Com a base atual, que a gente não tributa lucros e dividendos, a gente também deu essa isenção de uma maneira ampla. Então, a pessoa jurídica, se está no lucro real, se está no simples, se é lucro presumido, o dividendo distribuído ele não é tributado nem no residente e no não residente. Bom, do ponto de vista conceitual, eu acho que o Sérgio Roberto já fez uma apresentação bastante interessante sobre a questão mais acadêmica. Samuel pode falar mais sobre isso. Você tem essa discussão da maior ou menor eficiência da bitributação. Ela é controversa, eu acho, na literatura, mas eu acho que com um viés, no meu entendimento, mais em favor da não tributação. Isso gera mais eficiência. Evidente que você tem que discutir isso no contexto fiscal de cada país a cada momento. Então, dito isso, eu vejo alguns pontos que eu queria chamar a atenção, antes de entrar diretamente em lucros e dividendos. Aí eu queria voltar um pouco na questão do JCP, na questão do simples e na questão do lucro presumido. Eu acho que são temas importantes aí para a gente discutir a tributação sobre a renda no Brasil. O JCP, ele entrou em vigor, como todos nós sabemos, para compensar o fim da correção monetária do balanço. Era entre aspas, jabuticaba, uma experiência brasileira que boa. Eu acho que conceitualmente ele está correto. Então, principalmente num país com taxa de juros elevadas como a gente tem, o JCP ele permite você dar um tratamento mais isonômico às empresas que têm diferentes estruturas de capital. Então, eu acho que ele faz sentido. Eu não acho que tecnicamente ou conceitualmente seja algo errado, pelo contrário, eu acho que ele é positivo e não pode ser dissociado, evidentemente, do nível da tributação sobre as empresas do lucro presumido. Então, quando você compara outros países têm o benefício do JCP ou não tem com o Brasil, a gente tem que olhar a nossa carga sobre as empresas sobre o lucro real, que ela já se não é elevada, ela está já no nível adequado, comparando com os principais países, com os países relevantes que estão numa tendência de reduzir. Então, aqui, de novo, reiterando o que eu disse no início nós não estamos discutindo esse tema no Ministério da Fazenda hoje. Agora, a minha posição, Eduardo, é que você não pode simplesmente voltar a tributar, eliminar o JCP se não estiver no âmbito de uma discussão mais ampla sobre a tributação sobre a renda, e eu tenho consciência que, quando a gente trata de empresas tributadas pelo lucro real, existe uma tributação que não é baixa. Então, esse é um ponto 1, essa é a minha posição clara com relação ao JCP. Os outros mecanismos de redução de tributação sobre a renda. Então, vamos falar um pouco sobre o simples e o lucro presumido. O problema é que a gente, às vezes, isso começa de uma maneira e vai alterando ao longo do tempo. Então, vamos voltar ao simples. Na origem, o que a gente estava falando? O simples era vedado para empresas que importassem, exceto a Zona Franca de Manaus, que tivessem compra, venda, locação, loteamento, incorporação, administração de imóveis, que operassem com câmbios, seguros e distribuição de títulos e valores imobiliários, e vários setores estavam excluídos: médicos, engenheiros, advogados, dentistas, veterinários, economistas, para a gente não se excluir aqui, despachantes, etc. E o faturamento a preços de hoje, se eu não estou errado aqui nas contas, em torno de R$240 mil. Então, ao longo do tempo, você vai ampliando esse benefício. Então, vai discutindo no Congresso e aí as demandas
esse tipo de demanda da sociedade ele repercute com mais facilidade. Então, você vai ampliando o benefício. Então, hoje você tem 4,8 milhões de reais, que é o teto para o federal. Para os estaduais ficaram em 3,6, então o simples já não é mais tão simples. Você ampliou a abrangência para todos os setores, então praticamente hoje você tem poucos setores que estão fora. E aí fica aquela discussão de em que anexo eu estou, e vai para um anexo, vai para outro anexo. E o que a gente tem certeza disso é que, ano após ano, o benefício tributário, o incentivo tributário, a não tributação vai aumentando. Tá? Então, de uma maneira pouco organizada, e esse é o problema. O lucro presumido é a mesma história. Então, quando a gente começou lá em 85, aqui, se eu também não estou enganado, era o faturamento até 2,3 milhões de reais a preço de hoje. Hoje está em 72 milhões de reais. E disponível praticamente para todos os setores. 78. Eu achei que para mim é 78. Eu não ia discutir com a Lucilene, né, porque eu tenho juízo, mas para mim era 78. 78 milhões de reais. E disponível praticamente para todos os setores, então, que está fora é instituição financeira e empresa de factory. Tá certo? Então, de novo, os incentivos vão aumentando, os benefícios vão aumentando, e de uma maneira... não temos a visão holística que o professor Isaías falou no início, que eu acho que você tem que ter para pensar a tributação. Então, isso é um outro dado da realidade que a gente tem hoje. Quando a gente entra para a tributação de lucros e dividendos, aí eu não vou ser repetitivo aqui, acho que já foi bastante colocado. Você tem dois sistemas. Você pode tributar exclusivamente na empresa, ou você pode tributar na empresa e na pessoa física. O que é melhor, o que é pior? Enfim, não acho que essa é a discussão relevante. A discussão relevante é qual é o nível de carga que a gente quer ter. Tá certo? Então, hoje no Brasil, se você fala, vou tributar dividendos sem fazer nenhuma outra mudança, eu concordo com o que foi dito anteriormente. Está errado. Eu li no jornal recentemente que estava se discutindo reduzir a tributação no imposto de renda da pessoa física e compensar com dividendos o JCP, ou seja, são dois erros numa mesma medida. Tá certo? Então, a gente sabe que a tributação da pessoa física hoje no Brasil ela é baixa para parâmetros internacionais. Então, eu não sei de onde surgiu essa ideia, claramente não foi do Ministério da Fazenda, até porque a gente não está discutindo o tema, como eu já disse hoje, mas, no meu entendimento, seriam dois erros numa mesma medida. Então, é evidente que a gente não acompanha e não aprova esse tipo de proposta. O que eu, assim, sem querer me alongar demais e respeitando aí meus 20 minutos, que seriam acho que as mensagens importantes aqui que eu queria deixar? Eu acho que, então, portanto, mexer na tributação sobre dividendos, rever o JCP sem uma reformulação, uma discussão mais profunda sobre a tributação sobre a renda, eu entendo que é um erro. A gente tem, inclusive, você pode onerar investidores que vêm de países que não têm bitributação com o Brasil, e aí implica um aumento da carga de tributária sobre esses investidores. Quando a gente está falando no mercado de ações no Brasil, a gente sabe que 70% do fluxo vem de estrangeiros, então a gente tem que olhar isso com bastante cuidado, porque a gente quer, sim, continuar atraindo capital. Então, não dá para fazer uma coisa dessa fatiada. Então, a minha visão é que não dá para mexer em tributação sobre dividendos e não dá para mexer na regra do JCP sem ter uma discussão mais ampla sobre a tributação sobre a renda no país que não está na mesa nesse momento. E tendo claro que eu acho que a gente já tem um peso na tributação sobre a renda sobre as empresas do lucro real. Tá? Então, o que me preocupa? Me preocupa talvez, a dupla não tributação, que é você não tributar na pessoa jurídica porque tem incentivos e esse dividendo que é transferido à pessoa física também não é tributado. Aí eu acho que a gente tem uma distorção. Tá certo? Então, se você está no Simples ou tem lucro presumido e você distribui além do que foi tributado, você acaba tendo uma dupla não tributação. Eu não tributei na empresa, eu não tributei no dividendo.
Então, aí também eu acho que a gente tem uma distorção aqui. Então, esse é um ponto que poderia ser discutido, o que não significa uma ampla reformulação aí do JCP ou da tributação de dividendos. Eu acho que isso aí seria mais um ajuste que poderia ser pensado. Então, eu acho que a gente tem uma grande convergência aqui, me parece, nessa mesa sobre o sentido do que deveria ser a mudança. É evidente, quando você entra no detalhe, coisa que a gente não está discutindo nesse momento, a forma de fazer, ela é relevante. Eu acho que as contribuições que vocês vão nos dar a partir do segundo semestre, com os estudos aqui, Bernard, são muito importantes. Discutimos muito a questão da tributação sobre o consumo. Acho que vocês tiveram reflexões importantes, trouxeram inputs importantes para a gente e vão seguramente trazer uma discussão futura sobre a tributação sobre a renda, de novo, que não está na mesa de discussão nesse momento. A gente está focando nos temas que a gente já falou, mas eu acho que o caminho por aqui é esse. A gente tem que se aproximar cada vez mais dos padrões internacionais. A gente precisa ter um sistema tributário mais simples no país, porque o que acontece? Que esses benefícios, você acaba perdendo o controle deles. Então, ele começa de uma maneira, ele vai aumentando, aí a gente chega no momento onde tem alguns que não pagam nada e tem outros que pagam muito. Não tem jeito, porque, de novo, aí eu volto ao meu ponto de partida. A restrição fiscal é duríssima, a gente tem um problema fiscal que precisa ser enfrentado nesse país, que ele só vai ser resolvido se a gente enfrentar o lado do gasto. A gente não pode mais resolver o problema fiscal pela tributação. Você pode ter, o ministro falou isso, inclusive ontem, a gente vem dizendo, se for preciso fazer algum ajuste no lado da Receita para cumprir as metas fiscais, a gente fará, mas, evidentemente, nós não estamos mais falando do ajuste lá de 1998, onde se aumentou a carga tributária até 2002 em mais de 6 pontos do PIB, para sair de uma situação de déficit primário para superávit primário. Infelizmente, esse aumento já foi feito, a carga é alta e a gente ainda está numa situação de déficit pelo lado da despesa, que é o problema fundamental que a gente está atacando. Então, a mensagem nós vamos avançar em pontos importantes na melhora do sistema tributário brasileiro, com foco na tributação sobre o consumo, na tributação sobre aplicações financeiras, que eu acho que elas são importantes, tem uma série de discussões relevantes aí, até para a gente pensar financiamento de infraestrutura, esse tipo de coisa. Nós temos que rever a questão dos incentivos. A gente deu um passo agora e a gente está vendo a dificuldade política da conversa na desoneração, da reoneração, perdão, da folha. Isso é um dado da realidade. A gente tem que trabalhar no momento que a gente está vivendo. Então, existe resistência, sim, políticas a esse tipo de movimento, mas a discussão está na mesa. E não perder de vista que, sem as reformas estruturais do gasto, particularmente a Previdência, o espaço que a gente vai ter no futuro para melhorar a nossa estrutura tributária é muito pequena, porque sem a reforma o gasto continua aumentando e você vai ter, a cada ano, que introduzir um imposto novo para fechar o buraco. E aí não precisa ser muito inteligente para saber que isso vai levar a aumentar ainda mais a distorção do sistema tributário brasileiro. Então, não existe saída organizada, racional, que não pressuponha o enfrentamento da questão do gasto público do Brasil, que nos remete, de novo, à discussão da Previdência. É isso que nos vai dar a tranquilidade para poder ter uma discussão mais ampla sobre reforma tributária, que eu acho que é um ponto extremamente necessário. Então, só para encerrar, a minha visão sobre a tributação de lucros e dividendos, eu acho que o problema não está ou a tributação sobre a renda. O problema não está na forma como a gente não tributa o dividendo ou tem o benefício do JCP, mas está muito mais nos outros tipos de incentivos que acabaram gerando distorções e, sobretudo, quando você tem a dupla não tributação, isso sim me preocupa. Mas eu acho que a solução maior para isso, para a gente enfrentar os temas que a gente olhou aqui, se não estiver no âmbito de uma reforma mais ampla, fica difícil de você fazer mexidas isoladas aqui. Dá para fazer uma coisa ou outra, mas uma reforma muito ampla aqui, ela pressupõe uma mudança no tratamento da tributação sobre a renda como um todo. Esses eram os comentários iniciais, aí a gente aprofunda no debate. Muito obrigado.